Olá, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui com todos vocês. É com muito prazer que eu retorno, né, às nossas lives de sábado. Eu estou vendo que a Kelly Mesquita já está aqui. Obrigada, Kelly. Você foi a primeira a chegar, hein? Boa tarde, ótima temática. Realmente, muito obrigada. Nós também achamos isso. Oi, Karen, boa tarde, extremamente ansiosa por essa live. Karen de Joinville, isso, Karen, já vai dizendo de onde vocês são, hein, gente? Carla, Vanessa, eu também. Paulo, boa tarde, eu também estava com saudade dessas lives, eu quero aproveitar, Paulo, e dar os seus parabéns. Eu sei, hoje é seu aniversário, hein? O Facebook me contou. Parabéns, tudo de bom, muita paz, muita saúde. Obrigada por estar sempre conosco. Gente, para quem não sabe, Paulo é um psicólogo, tá, gente? A Tayana maravilhosa, que mais uma vez nos mune com boas, excelentes indicações. Muito obrigada. Tayane está aqui. Tereza, Itapeva, maravilha. Claudomiro, não está entrando? Conexão, internet fraca? Mas daqui a pouco você já resolve. Você, com certeza, já conseguiu chegar até aqui. Ana Cláudia, boa tarde. Ana Cláudia é uma das nossas fãs maravilhosas que nos segue há muito tempo. Obrigada a todos vocês. Uma boa tarde. Boa tarde a Tayana de novo. Todos vocês, muito obrigada. Não esqueçam, diga de onde vocês estão falando, tá certo, gente? Júnior sempre está aqui com a gente, boa tarde, tenho certeza que será mais um sucesso da doutrina, com certeza. Muito, muito obrigada, gente. Enquanto vocês vão chegando e avisando aos amigos que nós já estamos aqui, todos já estamos a postos, eu gostaria de, para quem não me conhece, dizer eu sou Lélia Gonçalves Rocha Martã, eu sou enfermeira, eu sou mestre e doutora em ciências pela USP de São Paulo e atualmente eu estou diretora executiva da Doutrina Educação e Saúde, como vocês viram no vídeo, é uma empresa que nasceu com a finalidade de levar o melhor conhecimento de uma forma democrática para todos que precisam, visando no que é mais importante, na minha opinião, que são os nossos pacientes, né? Como sempre, eu quero dar aqueles avisos iniciais, dizer para vocês que nós estamos no Facebook, simultaneamente também no YouTube. Aproveite, você que está assistindo no YouTube, nos siga também, se inscreva em nosso canal, é muito bom ter vocês compartilhando com a gente. No Instagram, avisa ao coleguinha que porventura ficou lá, que vá na bio, que te leva direto para o YouTube, tá? Uma outra coisa também muito importante, gente, como todas as lives, nós estamos colocando a pesquisa de satisfação e nós vamos pedir para que vocês preencham, porque a gente precisa, a gente quer melhorar cada vez mais, né? Então, além disso, a gente quer que vocês comentem, que vocês botem as perguntas, porque nós temos as nossas perguntas aqui já preparadas, mas nós queremos que você faça a sua pergunta aproveitando os profissionais que estão aqui com a gente hoje. Então, não deixe de comentar. Então, vocês que já estão aí, nossa, tem gente de todos os cantos, Mato Grosso está aqui, Jussane, você está onde? Jussane está aqui, nossa, Criciúma, Santa Catarina, Sabrina de Porto Alegre, nossa, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a Sandra está aqui, Porto Alegre, a Tayana, Botucatu, Ribeirão Preto, olha que beleza, estamos em Tangará, em Mato Grosso, temos também Diadema, Porto Alegre, temos vizinhos, porque eu estou agora em Salvador, né? E a Vitória está em Aracaju, que beleza, gente, muito bom, muito bom, muito bom ter pessoas. Luiz, você é um maravilhoso, hein? Luiz é um residente de oncologia da Unifesp. Esse pessoal que está vindo aí, gente, são muito bons. Esses residentes são maravilhosos, eles têm forçado a nós, profissionais que já estão no mercado há muito tempo, a pensar de uma forma diferente. Adoro, aluno, adoro. Olha, temos pessoas aqui em Salvador, a Carla está em Salvador, a Tereza está em Jundiaí, Poá está aqui. Olha, a Tereza fala aqui para a gente... Oi, Leia, Lide, doutor Guilherme, nosso fã-clube já começa a se reunir, isso mesmo, hein, gente? Vamos nos reunir para falar com as pessoas que estão aqui hoje.
Então, já fiz a apresentação de vocês, eu quero apresentar os nossos palestrantes do dia. Hoje nós temos, mais uma vez, na verdade, o privilégio de ter uma farmacêutica. Mas, espera aí, o que tem a ver farmacêutico com catéter? Depois a Natália vai contar isso para a gente. Então, Natália Fonseca Gamboa, ela é uma farmacêutica, ela é especialista em oncologia pela SOBRAF, que é a Sociedade Brasileira de Farmácia em Oncologia. Ela é mestranda em gestão pelo Instituto Universitário de Lisboa. Veja bem, ela não vai fazer no Brasil, né? Ela vai para Lisboa, né, gente? Veja bem. Ela é supervisora de farmácia clínica no Américas Oncologia e ela está aqui para compartilhar. Natália, muito obrigada pela sua participação. Quero convidar agora a enfermeira Janaína da Silva Flor. Janaína, como eu disse, é enfermeira. Ela é membro do time de acessos vasculares do Hospital Moinhos de Vento. Ela é enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela tem mestrado em enfermagem. Ela é especialista em nefrologia. Ela é especialista em terapia intensiva e tem outras especializações que ela não quis colocar aqui, gente, por causa do tempo. Mas é uma pessoa que, de fato, estuda muito. Muito obrigada, viu, Janaína, pela sua presença. A outra enfermeira que nós temos aqui é a Lidiane Soares Sodré da Costa, é aquela enfermeira que trabalha com Cristina Vogel, que fez a indicação desse nome especial aqui para a gente. Ela é especialista em oncologia e gestão da qualidade, com proficiência técnica em hematologia. Ela é mestranda em ensino em saúde no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Ela é membro do Comitê Científico de Enfermagem da Abrale, e ela é enfermeira sênior da unidade de oncohematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigada, Lidiane, pela sua participação. E o outro palestrante que nós temos é o doutor Guilherme Linhares Bubi. Ele não colocou aqui, mas ele é filho do doutor Rolf Bubi, que eu adoro de paixão. Ele é médico, ele é cirurgião vascular e endovascular do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Eu gostaria que, enquanto as pessoas estão marcando os colegas, já avisando que nós estamos aqui, eu queria dar uma esquentadinha e perguntar. Vou começar primeiro, Lidiane, por você. Depois eu vou circular aí. Eu quero Lidiane, depois eu vou passar para o doutor Guilherme. Eu quero perguntar para você, Lidiane, mais uma vez agradecendo e dizer, na sua opinião, como é que se dá a escolha de um acesso vascular? Claro, nós estamos falando da sua experiência teórico-prática em oncologia. Lidiane, por favor, abra aqui a nossa tarde, dando a sua opinião. Mas, antes, eu quero dizer o seguinte, essa semana eu enviei uma série de perguntas para vocês nas nossas mídias. E essas perguntas, a primeira foi... qual é a solução utilizada para manter a permeabilidade de catéter de substituição? Nossa, isso deu muita história. E foi heparina, e foi solução fisiológica, foi muito legal essa pergunta, né? Depois nós tivemos outra, falamos mostramos, na verdade, um vídeo, né, com catéter estourando, e aí perguntamos, pode usar qualquer catéter para infusão de contraste? Também deu muita conversa. E depois eu fechei perguntando, quando o protocolo de infusão de quimioterapia é ambulatorial, a gente impulsiona o acesso vascular todas as vezes, se for um protocolo de 5 dias, ou a gente manda o paciente para casa? Então, deu muita história. E aí, eu ia fazer essa pergunta, mas eu deixei para hoje, que é o que eu quero que a Lidiane fale. Lidiane, como é que se dá essa escolha de um acesso vascular nos pacientes da oncologia? Por favor, ligue seu microfone e converse com a gente. Boa tarde, eu primeiro gostaria de agradecer o convite. A Lélia eu já conheço há muito tempo e é sempre um prazer poder estar colaborando com a nossa população, né, em geral, acho que é um privilégio. Bom, a escolha do catéter em oncologia, né, eu acho que a oncologia talvez ela seja bem diferente, né, hoje pensando aí, comparando com as outras especialidades. Eu tenho um orgulho imenso de poder dizer que eu trabalho com uma equipe que valoriza muito esse envolvimento multiprofissional. Na minha prática, e há alguns anos, eu trabalho
já com uma equipe fantástica que foi construída, e a gente tem lá o enfermeiro como um ponto-chave no auxílio a essa escolha, né? Então, é claro que é sempre multiprofissional, né? Quando a gente discute, até com o Dr. Guilherme Bubi, a gente tem uma relação muito próxima, né? Eu pergunto, doutor, o que você acha? Isso cabe, né, nesse paciente? A gente pode? Porque a opinião do vascular, do cirurgião, é importantíssima, né? Não adianta você mandar ele passar um catéter que não está compatível com aquele tipo de paciente, né? Então, acho que a escolha deve ser multiprofissional, porque o enfermeiro que está à beira-leito, ele tem uma base para saber como que esse catéter vai ser utilizado e quais são os benefícios para aquele paciente, que auxilia demais nessa escolha. Né? Acho que essa aí é a minha opinião. Muito obrigada, Lidiane. Essa sua resposta, eu quero que vocês que estão nos assistindo me digam aí, né? Quem é que faz a escolha? Enquanto vocês estão se esquentando aí para perguntar, eu vou passar agora para o doutor Guilherme, que é um cirurgião, como eu já falei. E eu fiz uma provocação para vocês. Vocês costumam ter cirurgiões na sua frente? Então, uma colega disse assim, nossa, eu trabalho há 12 anos na clínica, nunca vi. Eu disse, então chegou o momento. Nós vamos ter agora um cirurgião na nossa frente e a gente vai poder perguntar tudo que a gente quiser. E aí eu quero perguntar para você, doutor Guilherme, como é a escolha, né? Você como cirurgião, você acha que o enfermeiro participa, que o paciente participa? Como é essa história de escolha de acesso vascular, pelo menos os centrais? Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, Lélia. Participar para esse tipo de discussão é muito, muito bacana e acho que engrandecedor para todo mundo. A escolha do catéter, ela é multi, não tem muito como. O médico cirurgião, o vascular, ou o implantador do catéter, a especialidade que for, ele vai ter uma ação muito momentânea ao longo do tratamento, né? A decisão de qual tipo de catéter, ela não escapa do oncologista ou do médico titular. O paciente, ele precisa ser participado, porque independente de qual dispositivo for escolhido, ele vai ter um cuidado e uma manutenção que o paciente precisa ser envolvido, e certamente a enfermagem, que é quem vai usar e administrar as medicações através desse acesso. Então, não tem muito como não ser algo multi. E sim, eu acho que o vascular precisa estar próximo. O catéter, ele pode dar problemas ao longo do tempo, por N razões, e esse canal, ele precisa estar aberto, não só do cirurgião com a enfermagem, mas do paciente com o cirurgião, do paciente com o oncologista, em todos os canais, oncologista com o cirurgião. Precisa ter isso. Muito obrigada, doutor Guilherme. Eu também acho que a escolha deve ser multi, e, é claro, o paciente é ali envolvido, né? Eu não sei vocês, mas eu já vivi uma experiência onde nós fomos orientar um paciente antes da inserção. Então, eu levei o tórax que a gente tinha na época, mostrei tudo para ele. Cirurgião preparado, oncologista aguardando, tudo certo. Mostrei lindamente, orgulhosamente, para que ele soubesse. Conclusão, ele desistiu de passar o catéter. Ele disse que o porte que nós consideramos que é melhor esteticamente, que é mexer com o corpo dele, com a imagem, ele não quis. Aí, gente, eu não estava preparada para isso, confesso a vocês, porque quando eu fui, já estava tudo organizado, vamos apresentar. Foi um choque, porque assim, estava tudo preparado. E o paciente disse, eu não quero passar o catéter, porque vai alterar a minha imagem. Doutor Guilherme, enquanto eu estou dando um tempo para as pessoas respirarem, e vou depois para a Janaína, o que você acha de uma situação dessa? Na época, eu era muito jovem, eu não sabia o que fazer. Eu disse, pronto, agora eu vou ser demitida, porque estava tudo preparado, e o paciente desistiu por causa da minha orientação. O que você acha? Na verdade, todo e qualquer... o paciente, obviamente, tem a palavra final, ele vai explicando bem, ele precisa entender o que essa decisão dele impacta, inclusive ao longo do tratamento. Hoje em dia, a gente recebe muito questionamento se não tem outro lugar, não no tórax, na axila, para se colocar o portocate.
E aí vai a base de você sentar e conversar com o paciente, sabendo das complicações, as implicações. Hoje fala-se muito do baby port, que coloca no braço, que tem seus benefícios, mas também tem seus riscos. Estando isso tudo muito bem esclarecido, tá certo. A grande dificuldade é você conseguir passar a mensagem de uma forma que o paciente entenda o peso da decisão dele. Eu concordo, em algumas vezes eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente precisa ser mais técnico e menos pai na hora de falar de discutir um acesso desse. Mas, de fato, a definição está com o paciente, a palavra final é dele. Perfeito. Somente para esquentar, o Júnior já faz uma pergunta aqui, que eu vou deixar no ar, que tem uma paciente que faz quimioterapia, que se recusa a implantar o catéter PORT. Tem muita dificuldade e fragilidade capilar. Com muito custo, conseguimos um acesso vascular periférico. Imagino que é isso, o AVP. Como poderia proceder? Eu não quero que vocês respondam agora, a gente vai deixar essa pergunta aqui para depois, que essa é uma vivência que temos muito, né? Que, especialmente quem está na prática, vive muito. Mas vamos segurar essa daí, que eu quero passar agora para a Janaína, e saber de Janaína o seguinte: Janaína, nós fizemos essa pergunta no decorrer da semana sobre qual a solução que você usa, né? Solução de heparina ou solução fisiológica para manutenção de um acesso vascular. Eu gostaria, Janaína, que você falasse na sua prática sobre isso, e depois eu vou querer que a nossa farmacêutica faça um complemento baseado na sua resposta. Então, conte para a gente. Muito obrigada pela sua presença, viu, Janaína? Boa tarde, Nélia. Boa tarde, pessoal. Então, desde já eu agradeço, né, a participação nessa atualização, nessa conversa, né? No hospital onde eu trabalho, a minha prática hoje, os catéteres ainda são fechados, ainda a manutenção é feita com heparina. Embora a Lélia tenha disponibilizado essa semana mesmo um estudo na página dela, tenha deixado, né, o estudo lá para leitura e discussão, e inclusive tendo aberto esse questionamento mesmo nas redes sociais, e tem dado, né, Lélia, muito pano para manga. Vários lugares já usam solução fisiológica, né, mas na minha prática ainda usamos heparina. E participando de vários eventos e congressos, essa discussão sempre aparece, né? O último Mundial de Acessos Vasculares apareceu essa discussão, né? Se existe discussão em grupos de pesquisa em relação a o que se faz na obstrução, né? O catéter, tu vai testar o catéter para que ele seja usado. E naquele momento tu sente resistência. Como é que tu faz para usar o catéter? E a resposta dos enfermeiros é meio que unânime, né? Ele usa uma seringa de salina para fazer turbilhonamento. E esse turbilhonamento acaba empurrando essa solução de heparina que está fechando o catéter para dentro da corrente sanguínea, né? Então, essa é a grande discussão do momento, né? De instituições que ainda usam heparina, como é que elas se comportam no momento em que sentem resistência em usar esse catéter, né? Mas nós usamos heparina, e a heparina conosco, ela ainda é bem aceita e ela ainda é bem usada na nossa instituição. Muito bom, muito obrigada pela sua informação. Eu gostaria de dizer para vocês, como a Janaína acabou de dizer, já estão aí os links com esses estudos para que vocês possam chegar à melhor decisão. Até lá, eu gostaria que Natália comentasse. Eu queria ouvir você, farmacêutica. Primeira coisa, Natália, antes de você falar da questão da solução de heparina, você como farmacêutico, ou os farmacêuticos de maneira geral, geralmente participam desse tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui agora? Oi, Lélia, boa tarde a todos. Não, e ainda mais por isso eu te agradeço por ter me convidado para estar aqui. Eu acho que eu consigo passar um pouquinho da experiência da minha instituição, que felizmente tem ainda uma interação multidisciplinar bem forte, mas realmente até na minha instituição, mesmo tendo já esse
cuidado multidisciplinar, o farmacêutico fica bem de fora desse tipo de decisão do catéter, e até quando você me convidou, eu falei, olha, acho que eu vou ter que estudar, porque para ir para uma live de catéter com um monte de enfermeiro, não sei, acho que eu vou passar vergonha lá, viu? Mas foi muito bom, porque quando eu comecei a ler e quando eu comecei a procurar, né, as pessoas para perguntar sobre algumas questões, ver se eu estava pensando da forma certa e tudo mais, eu vi em quantos pontos que a gente pode realmente utilizar, né, que a gente pode ajudar. Então, a gente utiliza diversos medicamentos em diversos procedimentos relacionados ao catéter, alguns deles são de alto risco, alguns deles têm diversas opções, formas diferentes de armazenamento, de cuidado, de fracionamento. Então, acredito que a gente tenha bastante oportunidade e talvez seja uma coisa que a gente possa, com o tempo, aumentar, né, essa interação do farmacêutico com o enfermeiro nesse momento de manejo dos catéteres. Muito bom. E a solução de heparina, Natália, é uma medicação tipo soro fisiológico, e nós estamos falando de duas, né? Ou uso uma ou uso outra. Elas, sob o ponto de vista farmacológico, são de risco igual? Tem alguma coisa de diferente, solução de heparina? São bem diferentes, né? A heparina em qualquer órgão, qualquer instituição aí de orientação, ela é considerada como medicamento de alto risco, então ela tem procedimentos de armazenamento diferente, ela precisa ser etiquetada, sinalizada, ela geralmente precisa estar em armário trancado. Então, o gerenciamento desse medicamento, ele é bem diferente do soro fisiológico, que não precisa ter nenhum desses cuidados, né? Então, principalmente quem utiliza ainda o frasco de heparina, que é fracionado, utilizado para vários pacientes, que é manipulado pela enfermagem na hora do procedimento, na hora da manutenção do catéter, isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter, que é realmente diferente aí do soro fisiológico para heparina, né? Então, eu sou de uma época, pessoal, vou ter que me denunciar a idade, onde eu preparava a solução de heparina na seringa, 0,2 para 9,8, cada 1 ml tinha 100 unidades. Com o passar do tempo, nós percebemos que sozinhas a gente não ia conseguir, o paciente não ia ter segurança. Então, o que nós fizemos? Conversamos com a farmácia, antes da Joint Commission chegar na instituição que eu trabalhava, a farmácia puxou para ela essa responsabilidade e dava pronto para que a gente diminuísse isso. Com o passar do tempo, vieram frasquinhos com a solução preparada, a gente aspirava e colocava. Hoje já temos a seringa. Se você opta para a solução de heparina, você tem que olhar o processo como um todo, que não é tão simples assim, ou um ou outro. Se você optou por usar a solução de heparina, então tenha muita atenção que não é uma medicação igual ao soro fisiológico. Ela é passível de erros e de riscos, e que a gente tem que prestar muita atenção quanto a isso. Natália, muito, muito, muito obrigada. Eu vou trazer aqui a pergunta de Júnior de volta, que todo mundo está dizendo, ótima pergunta, Júnior, vamos lá. Então, vocês se animem e perguntem, porque não é todo dia que a gente tem esse time reunido, não, tá? Então, vou ler novamente para quem chegou depois. Tem uma paciente que fez QT e se recusa a implantar o catéter porte. Tem muita dificuldade e fragilidade capilar, com muito custo conseguimos acesso vascular periférico. Como poderia proceder? Quem gostaria de vocês de ser o primeiro a responder? Eu espero que muitos de vocês queiram responder, porque eu vou querer que o doutor Guilherme fale, que a Lidiane, mesmo que a Lidiane trabalhe em transplante, a Janaína. Quem gostaria de responder para o Júnior? Vamos lá, Guilherme. Vamos, Guilherme, depois vamos a Janaína, vamos embora. Não, eu ia falar que as mulheres têm sempre preferência. Fique à vontade. Excelente, 10 para você, eu gosto disso. Não quero nem saber com esse negócio dessa modernidade, eu quero ser tratada como rainha, porque eu sou rainha, tá, gente? Então, eu aceito isso. Então, vamos lá, Janaína, vamos aproveitar, porque não tem muitos como Guilherme, não. Vamos aproveitar. Então, por favor, Janaína. Bom, então, Júnior, uma das opções hoje, que é uma opção muito usada em várias instituições, é a punção guiada por eco, tá? Para catéter central de inserção periférica, nosso famoso PIC. Então, é uma das opções que tu terias para oferecer para essa paciente, né, já que ela não quer o porte, né, embora para alguns casos, né, como foi conversado no início ali, o planejamento exija, né, que o tratamento tenha um catéter porte,
né? Mais uma das opções que a gente tem hoje, que é um catéter puncionado por enfermeiros, né? E é muito usado e muito bem aceito, é o PICC. Né? Então, poderia oferecer isso para ela. O PICC é um catéter passado, guiado por ecografia, onde tu vais enxergar todos os vasos, né? E que tu vais ter uma punção segura, né? E que pode, sim, beneficiar a tua paciente. Outra opção seria passar um catéter periférico sempre que a paciente chegar até vocês, periférico mesmo, mas guiado por ecografia. Existem alguns cursos, existem práticas, né, nos hospitais, nos locais de trabalho, que já treinam os seus enfermeiros, né, nessa punção periférica guiada por ecografia. No caso dela, me parece que seria o porte, né, o planejamento adequado, mas teria essa segunda opção para oferecer a ela nesse momento. Muito obrigada, Janaína. Então, vamos lá, Rolf, o que é que você acha dessa questão? Eu acho a PICC é um excelente acesso, que deve responder, na maior parte das vezes, resolve o tratamento. A única coisa que eu concordo plenamente com o que a Janaína falou, a única coisa que eu acho que vale a pena nas instituições, que são instituições onde tem um fluxo de paciente muito alto, e isso é uma tendência internacional, todo procedimento invasivo que é feito dado ao paciente um termo de consentimento cirúrgico, né, um termo de consentimento para autorização do procedimento. O que eu gostaria de falar é que a tendência, que eu acho que é uma coisa que a gente deve incorporar mais cedo ou mais tarde aqui em São Paulo, é colocar nesse termo de consentimento as taxas de complicações de cada acesso. Porque uma coisa é você conversar a respeito de um acesso, olha, uma cirurgia, vou te levar no centro cirúrgico, vai ser uma sedação, tem uma incisão, e a outra é uma picadinha no braço, que vai resolver o seu problema. E a gente sabe que as coisas podem não ser assim tão diferentes. Então, a experiência do serviço, e aí eu acho que não é a questão de ser a experiência do profissional, mas a experiência do serviço precisa estar inserida nesse contexto da conversa, da tentativa de convencimento, porque o foco sempre é o melhor conforto para o paciente num período que ele vai... que o tratamento em si já é um problema, né? Já é uma sobrecarga emocional, física, que é bastante grande. Muito obrigada, doutor. As perguntas já começam a chover. Eu coloquei algumas aqui para vocês, e muito bom. Eu já sabia, Lidiane, que você ia pegar para você, porque Lidiane trabalha na unidade de transplante de células tronco hematopoéticas, que, na minha época, não entrava PICC. Lidiane, olha aí, temos essa pergunta que está escrito Solutions Med. Solutions Med, você pode, por favor, dizer o seu nome para a gente saber exatamente, o seu nome é esse mesmo? A pergunta o que falam, a Fernanda Elia do Solution Med, o que falam em realizar QT em catéter PICC? Para quem não conhece, PICC é uma sigla em inglês, Peripheral Inserted Central Catheter, que é catéter central de seção periférica, aquele catéter que também pode ser inserido pelo enfermeiro. Ela está perguntando se é seguro. Vamos lá, Lid, diga aí. É seguro. A gente sabe que é seguro. A inserção do catéter é periférica, mas ele fica alocado centralmente. Então, a gente tem segurança, sim, para administrar droga quimioterápica, vesicante ou irritante. Então, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. E eu queria também complementar um pouquinho da resposta dessa questão de quando o paciente recusa, né? Como que a gente age? Qual que é a nossa ação e como que cada instituição tem a sua forma de guiar essas situações, né? Eu acho que a argumentação é muito importante, porque é a responsabilidade do enfermeiro. O enfermeiro, ele pode, inclusive, se recusar a administrar uma quimioterapia de forma insegura. Se eu tiver um acesso periférico inseguro, eu me recusaria a administrar uma quimioterapia vesicante,
que a gente sabe que se extravasar pode causar um malefício ao paciente, com dificuldade até de recuperação, e que pode atrapalhar todo o tratamento, inclusive, ou fazer algum dano funcional para o paciente, né? Então, eu acho que na hora de escolher o paciente, ele precisa estar ciente de todos os riscos, e ele precisa estar ciente também de que a equipe não vai fazer algo que seja inseguro, mesmo que ele escolha não passar. Eu acho que isso é muito importante falar, né? O enfermeiro, ele é responsável também pelo extravasamento, se ocorrer. Então, a gente tem opções, como a Janaína falou, como o Dr. Guilherme falou, e argumentar e colocar isso para o paciente é muito importante. Muito obrigada, Lidiane. Eu queria reforçar uma coisa aqui para vocês. Na minha vivência prática, eu comecei na instituição que eu atuei, a última instituição grande, eu fui responsável, junto com Júlia, com outros médicos, farmacêuticos, criamos um grupo de catéter multidisciplinar. E naquela época, depois a Janaína também vai contar a história dela, nós conseguimos responder uma série de questões que têm aparecido aqui, porque sozinha a gente sabia que não dava conta. Agora, uma coisa era muito clara para a gente. Nós, como representantes do grupo de catéter, não éramos as únicas pessoas que conheciam acesso vascular. A gente estimulava muito as pessoas a fazerem, atuarem, porque assim, não adianta ter um grupo lindo numa instituição se eu tenho uma taxa de flebite, de extravasamento, de infecção elevada. Porque se a minha taxa de infecção é baixa, sinto muito o grupo de catéter, um dos principais responsáveis é quem está à beira do leito. Porque é dali que começa tudo, né? Então, queria só deixar reforçada essa experiência que eu tive e aproveitar e trazer uma pergunta da Aline Ponciano Costa. A Aline diz o seguinte: utilizo o Gelco, né, para acesso periférico. Tive algumas flebites químicas pelas características da droga infundida. Olha, Aline, você já está começando a responder aqui pela sua própria pergunta. Qual dispositivo periférico vocês indicariam para substituir o Gelco? Eu não sei se tem algum representante aqui das empresas. Eu conheço alguns e eu posso trazer para vocês o seguinte: existem materiais que os catéteres são feitos. O Gelco é feito de um material, outros estão feitos de outros materiais, mas eu vou pedir, assim, essa pergunta eu vou deixar aqui, e eu espero que se tiver algum representante aqui nos assistindo, que faça a sua propaganda, porque isso é propaganda, viu, Aline? Porque você já respondeu aqui na sua pergunta, que foi muito boa, que a característica da droga é a sua principal suspeita, né? A sua principal suspeita para ter dado o flebite foi a droga. Então, será que foi o Gelco mesmo? Mas eu não vou nem pedir para os colegas responderem, a não ser que queiram, mas aí eu vou passar para a próxima pergunta. Aqui eu vou pedir, a gente conversou isso, né, pessoal? Quanto tempo o catéter pode ficar implantado no paciente? Quem gostaria de dar essa resposta para Paulo? Olha, a gente já sabe, meninas, que o doutor Guilherme sempre vai deixar a gente primeiro, né? Eu vou, antes que o doutor Guilherme diga, eu vou dizer o seguinte: eu acho fundamental essa pergunta de Paulo. Sabe por quê? A Lidiane começou dizendo da escolha do acesso vascular para o paciente em comum acordo. Para que eu escolha o melhor acesso, eu tenho que saber tudo sobre esses acessos. Eu tenho que saber qual é o considerado de curta, qual é o considerado de longa permanência, qual é quem suporta a alta pressão. Então, é muito importante que eu tenha essas informações. Mas, enquanto as meninas se aquecem, eu vou pedir para o doutor Guilherme, que é a pessoa que insere um catéter totalmente implantado, conhecida como catéter Porte, ou Porte-a-Cat, responder para Paulo. Por favor, doutor Guilherme. Ligue seu microfone, liga aí seu microfone. Desculpe. Então, Paulo, o Portocat, ele vai ficar o tempo do tratamento. Hoje, se você pegar os descritivos das empresas, diferentes empresas, ele vai dar um número de punções que o Portocat pode receber. Na prática, os dispositivos, as lojas, elas já foram, elas são seguras o suficiente para ficar anos, se for necessário.
A questão é, um portocate que não está sendo utilizado, ele só ganha o risco de trombose relacionado ao catéter, síndrome de veia cava. Então, o tempo do catéter é o tempo do tratamento. Enquanto ele estiver necessitando do acesso para receber medicação, ele fica com catéter. Não tem um tempo máximo ou mínimo, apesar de algumas empresas colocarem que são 2.000, 20.000 punções, eu nem sei qual que é o valor de punções, mas é algo que foge completamente que seja um fator limitador. Muito obrigada, doutor Guilherme. E nós temos aqui já uma pessoa, é Claire, né? A gente vai colocar aqui novamente. Ela diz o seguinte: eu tenho um catéter colocado em 2017, ou seja, tem 3 anos. Claire e todos os demais até que fizeram a pergunta, o Júnior está colocando aqui uma informação também importante. Ele diz: o pórtice bem manipulado pode durar até 2.500 punções, segundo a literatura. Essa observação sua é muito boa, né, Júnior? O grande detalhe é que a gente não consegue contar, né, o número de punções, e aí a gente transforma isso em anos. Então, eu também já tive pacientes que tiveram com catéter 5, 6 anos, e tive pacientes com catéter, que aí eu volto para a pergunta da permeabilização do acesso, que tirou porque trombosou, porque é natural, né, é um corpo estranho inserido, e ele pode dar trombose. Então, um dos principais motivos para que se tire é isso, o risco de trombose, né? Então, é muito importante que, inclusive, eu faço uma pergunta para vocês. Sabendo da pandemia da Covid-19, o protocolo de manutenção da permeabilidade da instituição de vocês mudou? Porque já existe uma recomendação de você alterar, ao invés de ser mensal, fazer 3 meses, por causa da pandemia. Agora, tirando a pandemia, vamos conversar. Eu não quero resposta, eu quero que a gente pense. Se eu estou sem usar um catéter por 3 meses, será mesmo que eu preciso manter esse catéter? Não é fácil essa resposta. O CDC diz o seguinte: mantenha o catéter no tempo necessário. Se ele está 3 meses sem usar, a gente precisa mesmo desse catéter, será? Então, eu estou muito preocupada com o que eu estou vendo aí no mercado, de aumentar o tempo da troca, da manutenção da heparina, ou seja, soro fisiológico. E aí eu trago para vocês pensarem muito assim, gente, será mesmo que o certo é aumentar o tempo, fora da pandemia, tá? O tempo da permeabilização, ou é a gente tirar o catéter quando ele não tiver mais necessidade? Enquanto isso, a Sueli Amorim está perguntando uma coisa aqui sua. Guilherme Bub é parente do Bub? Sou. Sou filho. A Lélia, inclusive, me chamou ainda há pouco de Rolf. É verdade, Sueli é da época do Rolf, né, daquela pessoa maravilhosa. Ele é filho do Dr. Rolf Bub, e é tão maravilhoso quanto. Realmente, obrigada, viu? Obrigada, Sueli, pela sua participação. Tem algumas perguntas aqui também interessantes que eu quero colocar para vocês aqui, que são muitas, não sei nem se a gente vai conseguir responder todas. O Luiz Eduardo fala o seguinte: vale a pena realizar múltiplas punções em um paciente com rede venosa periférica fragilizada, em um caso considerado emergência oncológica? Bom, se nós formos falar de emergência oncológica, né, síndrome de veia cava superior, né, estou entendendo que é isso que ele está falando. Quem gostaria de responder essa pergunta do Luiz Eduardo? Janaína, você está aí sorrindo assim, toda, tem a ver com a sua resposta sobre o uso de ultrassom, essas coisas. Você quer responder, Janaína? Então, né, como eu falei anteriormente, né, hoje algumas instituições já treinam, né, inclusive no serviço de emergência, que é uma das portas de entrada do paciente, seja ele oncológico, seja paciente geral, né, já treinam as suas equipes de emergência para fazer punção de acesso periférico guiado por ecografia. É uma punção mais segura, que garante um acesso um pouco mais calibroso e que tende a ter maior tempo de uso, né? Então, num caso de múltiplas punções, hoje a maioria dos protocolos de várias instituições, eles recomendam, né, preconizam que um profissional tente no máximo 2 vezes, e tem protocolos que falam que no máximo são 4 punções, então deveriam ser 2 profissionais só que tentem esse acesso,
né? A maioria dos protocolos que a gente conhece, discutindo em grupos, né, de acessos vasculares, trazem isso para nós, né? Que no máximo 4 punções, 2 profissionais. E que na primeira tentativa, se o profissional já observa que existe fragilidade capilar, existe fragilidade no acesso, que ele já chame o seu melhor puncionador, que ele já chame uma pessoa com bastante experiência para que exerça essa prática e que tenha o sucesso alcançado, né, sem precisar de múltiplas punções, mesmo em emergência oncológica, né? A Lid está fazendo que sim, ali com a cabeça, né? Então, a gente já conversou sobre isso, né, Lid? Acho que nesse caso, vale muito, sim, ter uma equipe treinada, ter uma equipe, né, pronta com ultrassonografia para tentar localizar um acesso mais calibroso que dure mais tempo. Muito obrigada, Janaína. Você trouxe muitas coisas importantes, né? Mas sabendo quando se está em instituição pública que existe a diferença, mas é por isso que a Janaína está aqui, porque ela tanto trabalha em instituição pública quanto ela trabalha em instituição privada. Então, é muito gostoso ouvir isso, e que é possível dar uma melhor assistência aos nossos pacientes, independente da instituição que ele tiver. Então, é fato, e nós profissionais, especialmente da área da enfermagem, temos que lutar para avançar em tecnologias que vão facilitar o acesso desse vascular, porque essa coisa de só no tato ou visual é da minha época, gente, acabou, passou, não tem mais isso. Tá difícil, olha, já use o ultrassom, que depois eu vou querer até que o doutor Guilherme fale sobre isso, já use um ultrassom para você ter a certeza. Mas até lá, vamos aqui ver com a Amanda, onde o enfermeiro pode ter acesso rápido ao pH das soluções intravenosas. Sabemos que algumas das complicações graves de acessos venosos periféricos são devido ao extravasamento de soluções vesicantes. Eu acho, Natália, que mais uma vez, vocês farmacêuticos é que nos salvam disso. Você pode dizer para a Amanda e para todos que estão ouvindo, como é que ela pode ter essa informação? Você tem alguma dica baseada no que você conhece como farmacêutico? Oi, Amanda. Eu acho que o ideal é as instituições buscarem nos portais de instituições e de plataformas reconhecidas quais são essas soluções vesicantes, e não só as vesicantes, como também as irritantes, e já terem algum manual interno sobre como deve ser a infusão desses medicamentos. Será que esse alto índice de extravasamento está sendo porque o tempo de infusão não está adequado para aquele tipo de droga? Então, de repente, está sendo uma infusão muito longa para o que aquela droga pede por conta desse risco? Até essa questão também do acesso. Será que o acesso está sendo o acesso correto para esse tipo de infusão? Será que está sendo avaliado se é um acesso muito frágil para receber aquele tipo de medicamento? Então, acho que tem que começar sendo buscada essa informação em plataformas reconhecidas, confiáveis, Micromedex, Mock, UpToDate, juntar essas informações e ter já um manual fácil interno da instituição para você poder trabalhar e iniciar essa infusão já sabendo que você está fazendo da melhor forma possível para aquele tipo de medicamento, e não só para as vesicantes, mas para as irritantes também. Obrigada. Se vocês quiserem algum complemento, é só levantar a mãozinha. Vamos lá, Lidiane. Eu só queria complementar, assim, que é excelente a resposta da Natália, e é uma resposta que não depende de materiais, certo? Depende do profissional. Então, são coisas que internamente, se você se organizar junto com um grupo aí do hospital que você trabalha, em qualquer lugar que você esteja no Brasil, independente do tipo de acesso a material que você tem, esse é um tipo de ação que é uma ação muito certeira, né, assertiva, e que não depende de tecnologia, material ou talvez custo, depende da boa vontade mesmo de ter um grupo e formar e fazer um manual interno e dizer, olha, esse tipo de medicação é irritante, vesicante, aqui é melhor, então, se está prescrito, então, indicar um pique, o tempo de infusão e o período dessa infusão deve ser levado em consideração. Então, nossa, muito boa a resposta, e eu acho que ajuda aí muitas instituições. Complementando também a resposta das meninas, né? Na instituição onde eu trabalho, a gente fez todo um trabalho em relação a drogas vesicantes e irritantes, e hoje vem, junto à prescrição médica,
abaixo do medicamento, um aviso, essa droga é vesicante, essa droga é irritante. No caso de algumas drogas, principalmente quimioterapia, a gente tem todo um invólucro diferente para quimioterapia, ela vem num saco amarelo e ela vem com uma etiqueta por fora, escrito, essa droga é vesicante ou essa droga é irritante. Né? Ou as duas, né? Vesicante / irritante. Então, a gente já sinaliza para o profissional que vai fazer uso daquela medicação, que vai fazer uso, não, que vai fazer a aplicação daquela medicação, o que ele vai infundir, né? E para quem faz a leitura dessa prescrição, já vem descrito ali se a droga é irritante ou se a droga é vesicante, né? E nós temos também um manual com essa tabela e acesso aos nossos farmacêuticos, né? A gente tem dúvida, a gente liga e pergunta, e aí eles têm também esses manuais, essas tabelas, para fornecer essas informações. E isso diminuiu bastante nosso índice de flebite química. Só para complementar também, né, trazendo uma prática, né, uma boa prática que pode ser implementada pelos outros colegas. Muito obrigada, Janaína. A Ana Cláudia, ela confirma aqui, né? Ela diz o seguinte: realizamos em torno de 600 pacientes em acesso periférico, mas mantemos zero, presta atenção, zero de índice de flebite e de extravasamento. Duas coisas importantíssimas. A primeira, que ela monitora. Para dizer que é zero, ela vai lá, vê o total de catetas, bota no cateter periférico, bota no denominador, no numerador, ela coloca o número das intercorrências que acontecem, seja extravasamento, seja a flebite, multiplica por 100 ou por 1000 para poder ter um número mais fechado e ela monitora. Gente, isso é fundamental para uma prática assistencial adequada, né? Então, ela diz o seguinte, que pautado no trabalho multi com a farmácia, pela adequada diluição, capacitação da equipe e protocolo de administração. Tá vendo? Sozinho a gente não consegue, de fato, fazer nada, e é o que a Rosana está dizendo, obrigada, farmacêutica, sem vocês a gente não vive, né? E aí, o Carlos Melo, ele pergunta o seguinte, né? Algumas vezes temos a situação em que o catéter deixa de apresentar retorno venoso, mas não apresenta resistência nem outras complicações. O que vocês indicam nesse caso? Eu vou direto agora no Bubi, no Rolf, no Guilherme Bubi, no Guilherme Bubi, gente, cateter e Rolf é muito forte. No Guilherme Bubi dizer o seguinte, primeiro, antes da pergunta de Carlos, eu quero saber o seguinte, você é cirurgião, você implanta um acesso venoso central em uma veia de grosso calibre e que se espera que tenha um alto fluxo. Todo catéter que você implanta, ou que um cirurgião implanta, tem que ter retorno venoso, todo catéter venoso central implantado tem que ter refluxo venoso? Sim, todo catéter tem que ter refluxo, não dá para... independente se foi feito no centro cirúrgico ou à beira-leito, o cirurgião não pode ter a dúvida que o catéter esteja numa posição venosa. Ele pode não estar numa posição central, porque não migrou, foi para o outro lado, mas posição venosa não dá para ter dúvida. Então, tem manobras que se faz à beira do leito ou no centro cirúrgico com radioscopia para ver se o catéter está em posição venosa. Uma coisa que muitas pessoas, o pessoal da enfermagem questiona muito é em relação ao raio-x para liberação do catéter, né? Então, se o catéter vem do centro cirúrgico, não comecei ainda, está sem acesso, não posso fazer analgesia porque está com desconforto, porque o catéter não foi liberado. Todo catéter que é implantado no centro cirúrgico, ele sai do centro cirúrgico liberado para usar. Então, a dúvida é se ele está dentro do vaso, dentro do acesso venoso, tá, não tem outra, se não tiver, o cirurgião não colocou o catéter, não foi feito de uma maneira adequada. Se for feito por radioscopia, ele está em posição central. O raio-x de tórax é para avaliar as complicações que podem acontecer no momento da punção. Complicações essas relacionadas a pneumotórax, a hemotórax, e a liberar, que o catéter está na veia, tá, isso é ponto pacífico. A pergunta que deve ser feita é, posso liberar o jejum do paciente depois que ele fez o raio-x? Aí sim, aí o médico precisa ver o raio-x, ver se tem tempo hábil para poder liberar o jejum ou não. Mas o catéter tem que ter refluxo e não pode se ter dúvida de que ele está numa posição venosa. E aí,
ele fala o seguinte, o Carlos, às vezes, ele deixa de apresentar retorno. Você já falou que ele tem que ter retorno, né? Essa provocação que eu fiz, doutor Guilherme, é muito baseada que eu escutei fora da instituição que eu trabalhei, de que, esse cateter não tem refluxo. Não. Olha o que o cirurgião acabou de nos dizer. Saiu do centro cirúrgico, ele precisa ter refluxo, não é isso? Ele precisa ter refluxo. Não pode existir. Agora, tem essa situação aqui. O que pode acontecer? Algumas vezes isso acontece. Na hora que a gente coloca o catéter, a punção ela é feita em um paciente normalmente em Trendelenburg, né, com os membros inferiores elevados, e o paciente está em decúbito dorsal horizontal. Dependendo do biotipo do paciente, se ele tem um abdômen muito grande, a incursão ventilatória, né, do diafragma, ela, na hora que você passa, ela está como se ele tivesse expirado. O catéter, na radioscopia, nessa posição, ele pode estar muito introduzido. Então, normalmente as pessoas optam por não deixar nessa posição o catéter lá embaixo, lá no átrio, e deixar na posição que seria a posição ideal, que é a transição entre veia cava superior e átrio direito, no momento que ele está num decúbito dorsal horizontal, com o diafragma mais alto possível. Na hora que ele vai para o quarto, que ele senta, esse catéter, até pelo peso, se for mulher ou se for homem muito gordo, pelo peso da mama, ele acaba descendo e a ponta do catéter pode subir para ficar numa posição venosa mais alta. E aí o refluxo pode não acontecer, mas pode não acontecer por quê? Porque na hora que você aspira, principalmente quando ele está colocado à esquerda, ele faz pressão negativa e aspira a parede da veia do outro lado. Mas aí você não tem dúvida que o catéter está dentro da veia, porque ele já saiu do centro cirúrgico com essa certeza. A questão o catéter está curto, e aí nós temos uma situação que ela pode não ser ideal pensando no longo prazo, que é um catéter que toda vez que for funcionar, ele vai ter dificuldade para ter certeza se a agulha está na posição correta, quanto mais alto ele tiver, maior risco de complicação trombótica. Então, numa situação dessa, considerar a troca do catéter, fazer um novo implante. Mas eu entendo que o que ele coloca aí talvez seja a situação de que o catéter que funcionava eventualmente no ambulatório, funcionava, tinha refluxo, de uma hora para outra ele deixou de ter refluxo. Aí é um outro cenário. É um cenário que precisa, primeiro, ver se a punção está adequada, se não teve desconexão, se não teve infiltração do catéter com o estojo, e, em última análise, se não tem algo obstruindo o catéter, um trombo, algo que justifique essa ausência de refluxo. A presença de trombo na ponta do catéter que faça uma válvula, né, ela pode dar infusão sem resistência, mas dificuldade de retorno venoso. E isso não é infrequente, não é incomum, isso acontece com alguma frequência. Muito bom, dá para a gente ver o seguinte, que na palavra do cirurgião, quando o catéter não tem um refluxo, pode estar com algum problema, e nós podemos levar esse problema a uma instância maior. Então, hoje é o dia, nós estamos com o Guilherme Bubi aqui, mas mesmo quando se trabalha em uma clínica de oncologia, por exemplo, onde você não tem acesso direto ao cirurgião, tem que criar um fluxo onde se comunique com o cirurgião. Porque é ele quem passou o catéter, é ele que conhece, né? E, doutor, você acabou de trazer um próximo assunto que eu vou passar para a Lidiane, depois eu quero que a Natália também faça comentário. Vamos considerar que o que o Carlos está nos trazendo, essa pergunta também muito boa, a gente está imaginando que é coágulo. Vamos imaginar que a gente já trocou a tampa, né, Lid? Que a gente já mudou a posição do paciente, já mandou tossir, respirar, levantar braço, fazer tudo. A gente já fez tudo aquilo. E aí, existe alguma decisão farmacológica para uma situação como essa? O que vocês conhecem? Bom, acho que a Lélia colocou bem, né? Sempre antes. O ideal sejam que as instituições elas criem algoritmos de apoio à decisão, né? Se eu tenho essa situação, qual é a ação do enfermeiro, né? Porque aí a ação fica padrão, né? E as pessoas conseguem ter aí sempre uma resposta para aquele tipo de situação. Então, na minha experiência prática, primeiro a gente troca a punção, né? E aí a gente chama, então, depois de tudo isso, Lélia, a gente chama a avaliação do
vascular. O vascular, na minha prática, tem nos ajudado a decidir aquele paciente que tem indicação de uso de trombolítico, por exemplo. Porque para a gente na oncologia é quase que inadmissível, né? A gente tem um catéter que infunda e que não reflua, porque a gente usa esse catéter também para coleta de exames laboratoriais. Submeter um paciente desse a várias punções para colher amostra de sangue para exame é um catéter que não está funcional, né? Então, para a gente é importante. E aí a gente tem aí uma decisão multiprofissional e tem trombolítico disponível em mercado para fazer isso. Na minha prática clínica, a gente tem. É claro que a gente esgota as possibilidades antes de ir para uma ação como essa. Muito obrigada, Lidiane. Então, agora eu queria que a nossa farmacêutica, que está aqui nos ajudando, me dissesse: existe fibrinolítico para isso? Existe, antes até que alguém pergunte, eu já vou dizer, existe um custo associado que possa ser impeditivo para o uso do fibrinolítico? E depois eu vou passar também para a Janaína, quando você terminar de falar de custo, para ela dar uma ideia como se resolve isso na prática dela. Por favor, Natália. Acho que quando se fala dos fibrinolíticos, essa é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Porque muitas instituições não têm disponível algumas das opções por conta do custo mesmo. Às vezes até associado à quantidade de necessidade de uso desses fibrinolíticos. Então, a gente tem disponível a Actilise, por exemplo, que ela sempre vem junto com ela essa questão de que é muito caro, né? E ela realmente tem um custo elevado de aproximadamente uns R$ 1.800, só que ela pode ser fracionada, congelada e utilizada para outros pacientes dentro da estabilidade de 30 dias. Só que realmente, para uma instituição em que não vai ter outro paciente em 30 dias, você teria esse custo associado apenas àquele paciente. Então, sempre tem essa discussão. Tem outras opções, né, surgindo, por exemplo, o Tauroloc, que deve custar mais ou menos entre uns R$ 300, talvez possa ser uma opção mais viável, mas que ainda está começando, tem que ver como está sendo a aceitação. E também tem que comparar esse custo do fibrinolítico com o custo de você perder o catéter e ter que implantar um novo, ou como seria se você não implantasse um novo naquele paciente, como que reagiria, como seria o tratamento, se vai atrasar o tratamento por causa daquela intercorrência. Então, o custo envolve a gente pensar em muitas outras coisas, inclusive os custos indiretos, né? Mas temos opções, temos bastante boas opções, é só a instituição perceber pelo seu volume de intercorrência e ver qual é a melhor para aquela instituição, qual é a mais adequada. Muito obrigada, Natália. Agora eu queria que a Janaína falasse, porque para fazer uma live na altura de vocês que estão aqui nos escutando, a gente estuda, a gente discute, e a Janaína me contou o que é a instituição pública. Atenção, instituição pública, SUS, sabe, pessoal, SUS, onde mais de 50% da população brasileira recebe atendimento. Ela tem uma experiência com relação a fibrinolítico, né, por causa de custo. Você poderia contar para a gente, Janaína, como é que vocês fazem? Então, no sistema único, né, é usado alteplase, né, fracionada. Existe uma central de misturas endovenosas que recolhe, né, essa alteplase, né, da hemodinâmica, enfim, né, tem o poder dessa medicação, fraciona em seringas, congela e, à medida que é solicitado para desobstrução, ela dispensa essas seringas congeladas, né, isso é descongelado e é usado no paciente que tem esse catéter obstruído, né, e tem uma taxa de 100% de eficiência, né, na desobstrução desses catéteres. Né? A minha prática no serviço privado a gente não tem uma taxa alta de obstrução de catéter, né? A gente usa, então, manobras mecânicas, né? Como técnica da torneirinha e tudo, e a gente também tem muito sucesso na desobstrução de catéteres venosos, né? Em relação à obstrução.
Muito obrigada. Eu vou aproveitar e passar aqui para uma informação da Ana Paula e pergunta. O catéter de porte, acho que é o Portocat, com bom fluxo e sem refluxo. O que fazemos? Porque o doutor fala que está tudo certo, pode utilizar. Ó, gente, aproveitando que tem um médico aqui, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu administrei uma quimioterapia vesicante em uma adolescente. Só que essa quimio era contínua, era uma adria contínua, e era um catéter de Hickman. Nunca na minha vida eu imaginei que um Hickman poderia sair do local. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu saí do meu plantão, eu era enfermeira assistencial, no dia seguinte, quando eu retornei, ela estava na UTI. Por que ela estava na UTI? Porque o catéter, houve alguma complicação cirúrgica, eu não sei o que aconteceu, ele saiu do local, ela tomou quimioterapia na pleura. Pessoal, depois disso, pode o médico que quiser me dizer, eu não vou administrar nenhuma droga sem testar o refluxo venoso. Não faço, especialmente drogas vesicantes, seja acesso venoso periférico, seja acesso venoso central, eu não administro sem ter a certeza. Como a Ana Paula está falando aqui que o doutor fala que está tudo certo, pode utilizar, eu vou devolver essa pergunta ao doutor Guilherme para você nos ajudar. Olha seu microfone. Sendo um Portocat, precisa eventualmente trocar a punção, se ele já vem puncionado do centro cirúrgico, troca a punção, faz todos os testes de novo que ele já falou, trocar a punção, trocar o clave, né, o dispositivo de fechamento, eventualmente pedir para repetir o raio-x. Existe uma prática bastante comum nos colegas de fazer, por conta de agilidade, aquela pressa que não tem sentido, de fazer o raio-x pós-operatório no centro cirúrgico, com o paciente em posição, que é a posição que você vê a radioscopia. Como a maior parte do tratamento vai ser feito com o paciente em pé, e pelas justificativas que eu dei anteriormente, né, de mecânica ventilatória, peso de mama, altura do diafragma, isso pode ter interferência na altura de onde está o catéter, eventualmente pedir para repetir o raio-x com o raio-x sentado, e não fazer não infundir enquanto não tiver isso resolvido. Porque se for uma situação de, o catéter subiu, o catéter está mais alto, você tem manobras para ver se consegue atingir o refluxo. Você levanta o braço do mesmo lado, deita de lado, pede para inspirar fundo, para ver se você consegue ter certeza que você está dentro da veia. Caso contrário, eu contraindico o uso desse catéter. Muito obrigada pela sua resposta. Pessoal, conhecimento é tudo, e tudo que nós fazemos é por um único ser, é o nosso paciente. Nós só existimos, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, só existe por causa do paciente. Então, assim, eu acho que não pode existir assim, ele mandou, eu faço. Não, ele autorizou o uso, e eu tenho o direito de dizer que não vou usar, né? E eu tenho o direito, inclusive, assim, olha, posso um acesso periférico, depender da droga, mas está nas nossas mãos, né? A Elisângela Melo Bonfim, ela diz o seguinte, ainda é comum utilizar vitamina C. Por que a gente está rindo? Porque a gente discutiu isso, gente. Para desobstrução do catéter venoso central, gente, totalmente implantado. Quem gostaria? Natália, você quer... e aí o Júnior fala, Natália, tem estudos que falam do uso de vitamina C para desobstrução de catéter. Isso procede... Nossa, que responsa, Nath. Eu ia deixar em aberto. Mas então vamos começar com você, e depois eu vou pedir para os complementos sobre isso daí. Vamos lá, Natália. A gente chegou a conversar, porque até eu que levantei essa questão, porque eu falei que na minha instituição ainda tem a vitamina C disponível, né, para desobstrução de catéter. Existem realmente algumas referências que falavam sobre isso, né. E aí a gente conversou sobre isso, e o que parece? Que a vitamina C está disponível geralmente nas instituições que têm baixíssimo índice de desobstrução,
e que a vitamina C funcionaria assim como um soro fisiológico funcionaria também. Seria mais relacionado à técnica que você utiliza para a infusão dessa vitamina C do que especialmente por alguma ação dela, porque ela não é fibrinolítica, né? Ela não tem essa ação específica. Então, o que parece é que a ação é basicamente física e não química da substância. Alguém quer complementar? Eu queria dizer para você o seguinte, realmente vitamina C é desde a minha época da graduação, ou seja, mais de 30 anos. Nós temos que nos aproximar cada vez mais da literatura e nos afastar daquilo que não tem evidência, pelo menos evidências concretas. Se nós já sabemos, estamos na luta, né, solução fisiológica, solução heparina para manutenção, estamos falando de fibrinolítico, vitamina C, eu particularmente não recomendo, gente, eu acho que não é uma prática que tenha uma evidência forte para que você utilize como um fibrinolítico, especialmente porque ela não está descrita como um fibrinolítico, né? Então, seu microfone silenciou, Lélia. Nossa, eu estou falando mudo, veja bem. Eu queria reforçar o que a Natália nos falou, né, e dizer e pedir solução de vitamina C. Se você ler lá, bula, se você ler lá, Anvisa, em nenhum lugar está dizendo que ela é fibrinolítica. Se ela não é fibrinolítica, ela não desmancha coágulo. Como a Natália falou muito bem, às vezes é a pressão, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e nos aproximar mais das melhores evidências que existem, né? Do que, às vezes, aquilo que a gente está, de fato, acostumado, né? Agora, eu vou pedir para colocar as duas questões da Maria Luísa, que ela colocou o seguinte, me fizeram um questionamento recentemente sobre o uso do LOC com soro fisiológico, se aplicado a qualquer catéter, e se inclui catéter de diálise. Como ela tinha mais de uma pergunta, ela também colocou o seguinte, vocês conhecem alguma experiência com catéter de diálise? Existe correlação com o diâmetro do catéter de diálise mais calibroso que porte ou pique? Bom, doutor Guilherme, você quer dar uma resposta para essa, já que você é o cirurgião, seja para diálise, seja não para diálise, é você quem faz essa inserção? Pode ligar seu microfone e responder para Maria Luísa, por favor. Então, Maria Luísa, o catéter de diálise, diferente do catéter do porte da PIC, ele é um catéter mais calibroso porque é importante o fluxo. É importante que o paciente fique na máquina e o fluxo está totalmente relacionado com a taxa de filtração, o quanto que a máquina vai fazer o papel do rim e o tempo dele na máquina. Catéter de diálise com fluxo ruim, tratamento ruim e, efetivamente, o cara pode passar o dia inteiro conectado na máquina que não vai fazer o que se propõe, né, que é a substituição renal. Dos LOCs de catéter de hemodiálise, hoje, na instituição que eu trabalho, é dado preferência pelo citrato de cálcio. E o citrato de cálcio, o motivo pelo qual se usa, o citrato ele tem uma ação anticoagulante, porque o cálcio, o citrato ele quela o cálcio, que é um fator de coagulação, apesar de não ser um fator produzido, né, um sal, ele tem ação anticoagulante. Eu desconheço em relação ao uso do soro fisiológico só, tá? Por ser um catéter muito calibroso, apesar de usar normalmente 3 vezes por semana, os catéteres de longa permanência, né, de 3 vezes por semana, o que eu tenho conhecimento é de solução de heparina, ou heparina pura, que no SUS, numa época não muito longe, hoje eu não sei como é que é, mas antes usava-se heparina pura, com várias incidências de acidente, várias, inúmeras, e atualmente mais a solução de heparina e o citrato, que aí o citrato é muito mais seguro do que mesmo a solução de heparina, porque a gente tem que lembrar que esses pacientes de hemodiálise, eles além de ter, além da heparina, que eventualmente pode ir em circulação, a uremia, a taxa alta de ureia, ela leva a uma hipoagregação plaquetária.
de um canal totalmente diferente dos antiagregantes plaquetários. Então, quando esses pacientes têm sangramento, eles são um sangramento de muito mais difícil manejo. Por isso que eu acho que é dado preferência para o citrato, mas a sua pergunta em relação ao soro fisiológico, eu não tenho conhecimento, não. Eu queria só complementar essa questão que o doutor Guilherme passou. Realmente, os catéteres de diálise, naturalmente, os profissionais têm um cuidado excepcional, porque é o rim do paciente. Perdeu o catéter, perdeu o rim, então não tem como filtrar. Então, eu sempre tive bons amigos da diálise, e eu brincava muito com eles, porque eu dizia para eles assim, ó, nós da oncologia amamos nosso catéter, mas vocês são possessivos, pelo amor de Deus. Realmente, o calibre do catéter de diálise, para ser de diálise, ele precisa ser mais calibroso, né? Então, realmente, se utiliza algumas substâncias no catéter, considerando que ele já é heparinizado pela própria máquina, ou seja, a solução de heparina, inclusive, que se utiliza em hemodiálise é de uma concentração maior, mas os trabalhos que levam para o cuidado com catéter vascular em diálise, geralmente são diferentes do da oncologia, porque o pessoal renal usa heparina com uma frequência muito maior do que a oncologia, né? Então, realmente, é uma questão muito interessante para a gente discutir. Pessoal, eu quero avisar que nós já estamos chegando ao final, hein? E tem muitas perguntas aí que não foram respondidas, mas fiquem tranquilos que a maioria dos nossos palestrantes usam as mídias e aí eles vão responder depois para vocês. Quero dizer o seguinte, tem uma pesquisa de satisfação, gente, é muito importante que vocês respondam para a gente, e quero dizer que tem gente mandando perguntas, inclusive pelo WhatsApp, e eu vou ler aqui para vocês, porque ela não conseguiu colocar essa pergunta aqui, e ela está direcionando ao doutor Guilherme Buber. A Vande, ela está falando de Salvador, a Vandirene. Ela diz aqui assim, vou ler tudinho. É possível perguntar ao doutor Guilherme se é possível recuperar um catéter com acotovelamento? Então, ela está falando aquilo que você já tinha dito, né? Que às vezes o ângulo muito fechado. Na opinião dela, o recuperar, você pode falar mais? Que assim, eu não estou entendendo se o recuperar tirou e passou outro. Seu microfone. Ou na verdade, reposicionar, né? Os acessos semi-implantáveis ou totalmente implantável, o ângulo da punção, ele é importante. Então, hoje, a Janaína falou aí que usa muito o ultrassom como ferramenta para punção e diminuir o risco de acidente na punção, mas a altura da onde é feita essa punção, ela é extremamente importante. Se eu fizer uma punção muito alta na veia jugular e colocar o estojo no marco do portocate infraclavicular, o que vai acontecer é que o catéter ele vai ter que subir e descer o ângulo muito reto, dependendo da posição do pescoço, esse catéter não vai dar fluxo. Isso é a mesma coisa para os catéteres semi-implantáveis, Hickman, o PMCAT, do modelo PMCAT. Então, a punção ela precisa ser o mais baixo possível para ter a função de polia. Quando acontece essa alteração de forma que impede, precisa reposicionar. O reposicionamento ele pode ser só abrir a contraabertura na região cervical e abrir um espaço para que a curva seja mais suave, ou trocar mesmo, colocar um outro catéter. O limitador é que o catéter, esses catéteres eles são implantados por uma banana, por um introdutor peel-away, que a gente coloca o catéter e depois descasca o introdutor. E a gente não é possível você tirar esse catéter e colocar de novo sem um peel-away que vem no kit. Então, você tem que abrir um kit aberto, um kit novo, você passa um outro catéter numa nova punção. Eu só queria falar um minutinho só a respeito das funções, dos implantes dos catéteres que são colocados em veia subclávia. Apesar da punção na veia subclávia ser descrita com menor taxa de infecção, principalmente para catéter de curta permanência, o trajeto do catéter pela veia subclávia, ele passa pelo espaço costo-clavicular e é um local de pinçamento. Então, toda vez, dependendo da movimentação do braço, o catéter ele acaba pinçando, e isso é um local de possível fratura. Isso é um fato verídico não só para catéter, como para eletrodo de marca-passo. Então, se você imagina que eletrodo de marca-passo que é aço, fratura,
Imagina um catéter maleável. Ao longo, esses catéteres são colocados para durar anos, se forem necessários, tipo Portocat, é uma punção que eu desencorajo, assim, não acho que vale a pena. Não é a nossa prática, pelo menos. Muito obrigada, gente. Estamos chegando já no nosso finalzinho e eu quero colocar uma pergunta aqui muito interessante da Renata, não é, meninas e menino? Renata diz o seguinte: vocês podem falar sobre a coleta de exames e realização de transfusão de hemocomponentes pelo porte na instituição que eu trabalho é proibido. Respeitamos a sua instituição, o importante é ter muito claro, viu, Renato, na instituição, motivo pelo qual faz ou não faz, que são os procedimentos, né, os referenciais, dizendo o que é que faz. Lidiane, você poderia falar depois, a Lana também poderia contar para a gente como é essa história de, que a Renata diz, infusão de hemocomponentes pelo porte. O que é que vocês pensam sobre isso, como é a prática de vocês? Vou começar falando, então, eu acho que esse é um assunto delicado. Muitas instituições acabam indo por essa via, né, da proibição do uso daquele catéter por medo, porque o catéter é extremamente importante para a quimioterapia, enfim, tem os seus motivos. É um assunto que, na minha opinião, vale lutar por mudanças, né, porque, de novo, qual é o nosso objetivo no paciente oncológico, né? É melhorar o conforto do paciente com um tratamento tão complexo e difícil. E o uso desse catéter, ele inclui, se utilizado corretamente, né, a gente consegue fazer transfusão de hemocomponente e a gente consegue colher amostra de sangue para laboratório, para exame laboratorial. Por onde eu começaria, né? Literatura, treinamento e aí depois mudança de prática, né? Eu acho que a mudança de prática baseada em evidência, ela é o caminho para qualquer instituição. E o treinamento prévio para poder sustentar essa sua mudança é muito importante. Porque se você não treinar adequadamente os enfermeiros a lavarem esse catéter adequadamente depois de uma coleta de sangue ou de uma transfusão sanguínea, esses catéteres vão obstruir. Mas isso está relacionado à técnica de lavagem, né? Então, hoje a gente sabe que se a gente faz uma manutenção adequada, tanto para prevenção de infecção quanto para prevenção de obstrução, funciona, mas é treinamento, né? Então, acho que o caminho é literatura, treinamento e mudança de prática e acompanhamento dessa mudança de prática, porque se essa mudança ocasionar obstruções, por exemplo, você precisa rever se realmente as pessoas estão treinadas adequadamente. Então, essa é a minha opinião, mas que vale a pena lutar. Eu, particularmente falando, eu não aceito eu ficar furando o meu paciente, ele tendo um dispositivo de acesso central seguro para que eu possa fazer, então, esses procedimentos. Tá bom, Renata? Eu espero ter ajudado aí na sua pergunta. Muito obrigada. Alguém gostaria de complementar? Se você faz ou não em sua instituição infusão de hemocomponentes pelo porte? Então, né? Na minha instituição, fazemos sim, né? Transfusão de hemocomponentes e coleta de exames laboratoriais pelo porte, sim. Né? Assim como a Lid falou, está muito mais relacionado à prática de manutenção desses acessos do que à infusão propriamente dita. Né? Tem que se ter todo um cuidado. Muitas vezes o porte é o único acesso que aquele nosso paciente tem. Muitas vezes já não se tem mais condições de periferia para que esse paciente sofra punções para retirar sangue ou para receber hemocomponentes. Então, assim, a técnica de turbilhonar após a administração desses hemocomponentes e a coleta de sangue, na minha prática, ela é fundamental para que não se tenha agregação na parede do catéter, para que, inclusive, na agulha de hub ali não fique agregado nem plaquetas, nem, né, para que tenha permeabilidade sim e o catéter continue funcionante. Então, que nem a Lid falou, estuda, né, busca na literatura, treina, né, te baseia em evidências para que tu consiga discutir
né, de uma forma muito proativa, né, de uma forma que agregue conhecimento na tua instituição, essa prática, né, que muitos locais já fazem, sempre preservando o paciente, para que ele não sofra, né, Lid, que, né, não tenha tanta punção e que a gente não exponha ele, né, a mais risco, né, porque a gente sabe que punções múltiplas, né, colocam o nosso paciente em diversos riscos. Muito obrigada. Já que você falou em punções múltiplas, tem uma pergunta aqui do Luiz, que é uma pergunta bem desafiadora. Olha só. Devo utilizar um catéter venoso periférico para uma infusão de quimioterapia vesicante em tempo igual ou superior a 1 hora, sabendo que o paciente apresenta rede venosa fragilizada? Luiz, que pergunta, hein? Eu quero aproveitar e dizer para vocês o seguinte: a Lib está me patrocinando para que eu revise o material de extravasamento e lá já tem a resposta para isso. Mas até que vocês tenham acesso, eu gostaria que vocês falassem, né? Ele está perguntando, o risco está colocado à mesa, e ele está perguntando, posso usar? Ele já tem tudo ali, ó. E aí, pessoal? Vamos ajudar o Luiz. Lidiane, eu sei que você quer falar. Pode falar. Eu quero começar. Bom, a literatura nos diz que a gente não deve. Certo? É isso, acho que o risco é alto. Pensando aí, ó, sabendo que a paciente apresenta rede venosa fragilizada, eu, particularmente, como enfermeira responsável, não aceitaria, mas eu vou compartilhar uma experiência que eu tive essa semana. É rápido. A gente teve um paciente essa semana que foi indicado uma quimioterapia para ele fazer entre uma ponte de um tratamento e outro, então seria uma quimioterapia só que esse paciente receberia. E aí a gente ponderou aí o risco-benefício, e era uma quimioterapia vesicante de tempo de infusão de 2 horas. Então, o que a gente fez? A gente tem um grupo, né, de acessos vasculares no hospital, a gente combinou, né, olha, então vamos funcionar imediatamente antes de fazer a quimioterapia, vamos utilizar o nosso recurso, a gente tem ultrassom e tem uma equipe especialista em acesso vascular, que vai funcionar esse paciente, seguindo quais são os passos para a gente fazer uma quimioterapia vesicante fora, se a gente tem que fazer periférico, ou, então, fora de articulação, escolha o acesso adequado. Então, a gente conseguiu, teve sucesso nessa, mas, por exemplo, se fosse um paciente que precisasse de mais ciclos, ele teria indicação precisa de um catéter. Então, é claro que a gente tem aí que avaliar caso a caso, mas rede venosa fragilizada e quimioterapia vesicante em tempo superior a 1 hora, a gente sabe que não combina, que o risco é alto. Não sei o que a Jana tem de opinião. O risco é bastante alto mesmo, a taxa de complicação em casos assim, ela é elevadíssima, né, causando eventos adversos muitas vezes, né, irreversíveis para o paciente, né? A Natália pode falar, né, do que acontece quando uma droga vesicante extravasa, né, além da rede venosa do paciente, né? Isso pode causar, sim, um dano irreversível. Então, como a Lid falou, como o doutor Guilherme já tinha falado, a gente já havia conversado, tem que haver um planejamento desde o início do tratamento desse paciente. Essa discussão desse planejamento tem que ser multidisciplinar, para que a gente entenda exatamente o que vai acontecer com esse paciente ao longo do tempo, né? A gente tem que também discutir quais são os recursos da nossa instituição, né? A Lid trouxe que na instituição dela, ela tem um time de acessos vasculares, ela tem ultrassom, ela tem discussão multi, né? A instituição onde eu trabalho, que é muito parecida com a da Lid, também tem tudo isso. Então, a gente discute os recursos que a gente tem. Esse paciente não tem catéter central, ele precisa receber a droga, e a gente não tem outra escolha, a gente vai usar os recursos, a gente vai chamar o ultrassom, a gente vai chamar o time para avaliar, a gente vai utilizar do pulsionador com maior experiência, né, para que esse paciente não sofra nenhum dano, minimize as chances de ele ter dano, né, em relação ao tratamento que ele também precisa seguir, porque a gente entende que o paciente precisa receber aquela droga para a continuidade do seu tratamento e o alcance de sua cura, mas a gente precisa, né, avaliar a relação custo-benefício e os recursos que a tua instituição tem naquele momento.
Excelente. Eu quero complementar, Luiz, dizer para você o seguinte, que quando eu era enfermeira assistencial, eu avaliei o acesso do paciente, claro, conversei com o oncologista e disse para ele, não tem condição. Por quê? Ela era mastectomizada, com esvaziamento axilar, já não tinha um membro. Ela só tinha um outro membro, e esse membro eu avaliei de que, para quem tinha um câncer de mama, ele não ia ser suficiente. Aquela droga que eu ia utilizar, que era uma droga vesicante, para mais de 1 hora, que eu não me sentia segura e que não ia fazer. Esse dia foi muito interessante, porque a paciente falou para o médico, falou, desde quando? Para o médico não, para a minha líder, desde quando a enfermeira pode se recusar a fazer? É claro que a minha líder, com muita elegância, falou, não, ela não está se recusando, ela está te protegendo, né? E aí eu sei que eu pensei, gente, amanhã estou demitida, porque eu não me sinto segura, eu não vou fazer, né? E eu trabalhava no Einstein, então eu disse, amanhã estou demitida. Mas é justamente instituições sérias não fazem isso com as pessoas que protegem o paciente, porque o que nós temos de principal é o paciente, então o que eu queria era proteger. O que aconteceu naquele dia? Ele foi para a clínica que, na época, era concorrência do Einstein. Foi para outra clínica. Eu disse, nossa, agora ninguém vai me segurar. Me segurou, eu fiquei mais uns 15 anos depois disso, então deu tudo certo. Então, Luiz, por favor, não sucumba, né? Não se arrisque, porque você é dono do seu conselho regional, é você que vai responder, ninguém mais vai responder quanto a isso, tá? Já que nós estamos chegando ao final, eu queria trazer um comunicado aqui da Maria Luísa, que diz, também utilizo o citrato de gentamicina para lock de catéter de diálise. Lock de antibiótico, look de antibiótico, o selo de antibiótico. E aí alguém aqui, que não deve ser a da empresa, porque da empresa eu estou tentando falar a semana inteira e não consigo ninguém para me responder, falou, Taurolock é show! Bom, vamos lá, pessoal. Eu não sou da empresa, porém, eu digo para vocês, para falar do Taurolock, eu tive que ler bastante, não é, gente? Nós tivemos que fazer isso. Eu entrei no site, mandei mensagem, porque eu queria conversar, porque eu não estava encontrando registro na Anvisa desse Taurolock, um site bem bonitinho, inclusive aqui da Bahia. Não me responderam, e aí eu recebi um retorno assim, esse e-mail não existe. Aí tinha 2 telefones, liguei, não consigo. Eu estou com medo, viu, Regiane, desse negócio show aí que não me responde. Taurolock, gente, até onde está descrito no site, ele serve para manter a permeabilidade, serve também para reduzir risco de infecção. Júlia, que está aí nos assistindo, diga para a gente como é essa questão de uso de antibiótico dentro dos hospitais. E você, Natália, poderia falar para a gente, vocês também, se quiserem, por favor, complementar, falar o que você sabe sobre o Taurolock, se você identificou registro na Anvisa, porque eu não consegui encontrar registro, você poderia falar alguma coisa, porque esse Taurolock deu dor de cabeça. Aliás, se tiver algum representante aí, por favor, nos procure, porque nós queremos saber um pouco mais sobre o Taurolock, especialmente nesse momento, hoje existe resistência microbiana a antibióticos. Você poderia falar, por favor, Natália? Sim, a gente procurou bastante, né? Depois aqui, hoje eu consegui achar um registro, mas a gente ainda ficou um pouco receosa. Eu realmente tive contato com uma pessoa essa semana que me falou que está utilizando o Taurolock, ele é uma opção, a alteplase que pode ser mais barato, dependendo do volume que for utilizado pelas instituições, e que está tendo boa aceitação, realmente. Não chegou a falar que é show, mas falou que está tendo uma boa aceitação. E aí a gente procurando, assim, a gente achou muito isso, de que o Taurolock é usado para manutenção, e eu achei algumas observações dizendo que ele realmente serve para desobstrução. Na verdade, ele se coloca como uma solução antimicrobiana, antisséptica, bactericida e fungicida. Ele é 4 em 1, né? E ele se coloca tanto para manutenção, até em relação à questão da diálise, aí, entre diálise e tudo, para a solução ficar fazendo ação entre as infusões, quanto para desobstrução de catéter. Tem uma observação ali que serviria também para esses casos, mas a gente ainda está realmente buscando mais informações. Quem puder, quem utiliza e puder colocar, vai ser ótimo, realmente. E a Maria Luísa também já mandou e-mail e ninguém me respondeu. Eu tenho medo, porque nós estamos lidando com vida de pessoas. Eu tenho medo. Eu sei que a empresa é alemã,
mas eu gostaria muito de ter mais informações, né? E nós realmente absorvemos com muito mais facilidade. E aí é que está, o Taurolock, como você falou muito bem, ele pode ser um fibrinolítico, puxa, é uma coisa que é muita coisa numa mesma solução, né? Fibrinolítico, antibiótico, é muita coisa junto. Eu tenho bastante receio, mas como a própria Lidiane já disse, olha, vamos pesquisar mais, vamos buscar as melhores evidências para a tomada de decisão sobre tudo que nós inserimos em nossas práticas, tá certo? Isso é muito, muito importante. Pessoal, nós estamos... olha que engraçado, gente. Muita gente aqui falando, Ana Paula, Taurolock, estou procurando, mandei vários e-mails, contato telefônico sem sucesso. Olha, Ana Paula, às vezes é Deus dizendo assim, deixa quieto, às vezes é isso, né? A Júlia e a Eco dizem o seguinte, prescrição de antibióticos para profilaxia e tratamento somente com indicação precisa. Nós já estamos muito cientes, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, já está muito forte, de não conseguir tratar mais paciente porque houve resistência microbiana, né, aos antibióticos. Doutor Guilherme, você quer fazer algum complemento sobre isso, sobre essa questão do uso do antibiótico, do Taurolock? Você quer fazer algum complemento? O Taurolock, de fato, eu não tenho nenhum conhecimento a respeito. O uso de antibiótico é o que a Júlia falou, é para tratamento, não é para profilaxia. É tentativa de resgate de catéter em caso de infecção, e mesmo assim de alguns germes, não são todos os germes que a gente faz, e não é em toda situação de infecção comprovada de corrente sanguínea relacionada a catéter. Não vou dizer que chega a ser uma exceção, mas ele tem indicação precisa. Teve uma pergunta, uma afirmação que usa o citrato de gentamicina para fazer lock de catéter, a função do citrato é a mesma do citrato para lock seria a mesma, porque quem é o anticoagulante aí na história é o citrato, não é a gentamicina. Nós estamos falando de pacientes que têm, na maior parte das vezes, uma doença grave, potencialmente fatal, com reserva funcional debilitada, que durante o tratamento oncológico quimioterápico tem oscilação da imunidade, né, podendo cursar com leucopenia, o que deixa neutropenia, o que deixa mais suscetível à infecção. Então, o uso de antibióticos sem critério é assustador, é perigoso. Muito obrigada, doutor Guilherme. A Sueli, que era da UTI do Einstein, ela pergunta o seguinte, a manutenção do acesso vascular do balão intraórtico houve modificação? Eu não sei nada de balão intraórtico. Doutor Guilherme, você pode me salvar? Ou vocês, meninas, eu sei que vocês são da área de oncologia, né? Tem alguma mudança aí? Não, o balão intraórtico ele é colocado pela artéria, né? Normalmente pela artéria femoral. O que mudou foi o dispositivo. Os balões antigamente eram um calibre muito mais maiores, que eram praticamente uma cirurgia para implantar e outra cirurgia maior ainda para colocar. E hoje em dia faz-se tudo por punção, introdutor 8 French. Mas o paciente fica heparinizado, aí é heparinização sistêmica, né? Nós estamos falando de um dispositivo que oclui parcialmente a aorta durante o período que está funcionando. Mas foi mais no dispositivo do que no acesso em si. Bom, pessoal, vamos encerrar. Eu queria agradecer, mas eu gostaria muito que cada um de vocês que estão aqui hoje convidados, vão começar o sentido horário, a Janaína, depois a Lidiane, depois a Natália e depois o doutor Guilherme, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, o que você gostaria de deixar aqui para o nosso público que ficou conosco até esse momento. Então, cuidem dos pacientes de vocês, né? Cuidem dos acessos de vocês. Muitas vezes o acesso é a vida do paciente. A vida do paciente está ligada àquele dispositivo venoso, né? Se a gente tiver qualquer tipo de complicação, a gente coloca a perder
todo o tratamento, que muitas vezes o tratamento oncológico tem sucesso, mas a gente dá um presente de grego para esse paciente, uma infecção nesse catéter e coloca tudo a perder. Então, tratem o catéter como a vida do paciente de vocês. Sigam os protocolos, né? Quando há quebra de barreiras, a gente acaba, né, deixando impacto no paciente. Então, a minha mensagem, né, é de que vocês cuidem dos catéteres como a vida dos pacientes de vocês, né? Estudem, né, busquem evidências e criem grupos e discussões saudáveis nos ambientes de trabalho para que esse cuidado seja contínuo, né, e de qualidade. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, Janaína. Espero encontrar você novamente aqui para contribuir com o pessoal. E agora você, Lidiane, por favor, as suas considerações finais. Puxando o gancho da Janaína, eu indico aí vocês que estão nos assistindo, implementem indicadores, acompanhem os seus indicadores e façam ações em cima desses resultados. Façam um diagnóstico de infecção de corrente sanguínea associada a catéter adequadamente, instituam protocolos, treinem pessoas. Eu tenho, assim, uma total segurança para falar que o sucesso da manutenção de catéteres venosos centrais, ele está mais associado ao cuidado humano, né, à ação humana, do que a dispositivos, do que a grandes tecnologias aí à mão para manutenção desses catéteres. Então, acho que ter indicadores, diagnosticar adequadamente infecção de corrente sanguínea é primordial para implementar ações. Muitos hospitais não fazem diagnóstico, não colhem hemoculturas. E isso é muito ruim, porque aí você pergunta, tem infecção de catéter? Não tem, tem, né? E isso é perigoso. Então, fiquem atentos a essas dicas e cuidem dos seus pacientes. A gente não pode oferecer malefício maior do que o benefício no nosso cuidado. Excelente. Muito obrigada, Lidiane. Natália, as suas considerações finais. Eu assino embaixo e nas palavras das meninas, acho que não tem nada mais importante do que estudar, se atualizar, fazer as mudanças, acompanhar pelos indicadores, reavaliar sempre, né? E queria agradecer mesmo a todos que ficaram até aqui, todas as perguntas, todos os comentários, a você, Lélia, aos meus companheiros aí. Foi um prazer, realmente aprendi muito e espero que tenha ajudado o pessoal que está aí também. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Natália, é muito bom ter realmente vocês todos aqui juntos. Eu vejo que o Tauroloco está maior sucesso, estou mandando aqui no meu WhatsApp. Olha, gente, nós não estamos ganhando nada, nem do Tauroloco, nem do Loco, nada. O que a gente quer é que a gente use uma prática baseada na melhor evidência e que a gente não se perca com relação a riscos utilizados com antibiótico, especialmente nosso paciente oncológico, ele precisa ter uma gama de opções de antibiótico, e se a gente diminui, isso pode ser um problema. Então, eu queria agora que o Guilherme fizesse as suas considerações finais. Bom, antes, agradecer, Leila, pela oportunidade aí, as meninas todas, fantástica, acho que a discussão é aquilo que eu falei desde o início, acho que isso só tem a engrandecer para todos os lados. E em relação à mensagem, recado, eu acho que a Lídia, a Janaína e a Natália já falaram. Eu acredito muito em indicador, eu acredito muito em... Se você não tiver indicador, você não conhece o seu serviço, não consegue melhorar, fazer nada para melhorar o seu resultado. Nós estamos chegando num momento aí relacionado à economia de saúde, que isso vai ser cada vez mais exigido pelas fontes pagadoras para remuneração. Então, já passou, para quem não tem, já passou da hora. Precisa ter indicador, precisa ter resultado, precisa saber qual é a taxa de infecção, precisa saber qual é a taxa de complicação relacionada, para que a melhoria, para o nosso foco, que é o paciente, consiga ser efetivada. Senão, nós vamos continuar parado num tempo, numa época que a informação está disponível para todos de uma maneira muito fácil e prática, né?
Eu acho que é isso. Muito obrigada, e eu utilizo aqui para encerrar. Só mais uma coisinha. Conheçam o cirurgião, vale a pena. Se ele não quiser, mude, precisa participar desse processo. Todos têm a ganhar, não são só o paciente, não. O próprio médico, o cirurgião, a partir do momento que ele entende quais são as dificuldades encontradas, ele consegue replanejar. É a questão do conhecimento, de conhecer a sua prática, e isso faz parte, tem que conhecer. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, doutor Guilherme, é isso que ele disse. Gente, se a gente fala de acesso, especialmente central, se você não conhece cirurgião, não vai dar. Você tem que ser íntima dele, você tem que ficar muito próximo a ele, você paciente, você profissional, temos que ficar muito próximo. E para encerrar, nada mais maravilhoso do que esse ser que nós cuidamos, né? A dona Eclair Matos de Oliveira diz o seguinte: parabéns a todos por esse assunto tão importante. Nós, os pacientes, eu sou paciente de risco e é muito importante saber da preocupação que vocês têm. Nós amamos vocês, viu? E as pessoas que não trabalham na área não entendem. Vocês são o motivo da nossa vivência. E nós fazemos isso com muito amor, e a doutrina Educação em Saúde faz isso por causa de você. Não é por causa de mim, não é por causa do médico, do paciente, é por causa de vocês, porque vocês existem e nós só existimos por causa de vocês. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos e até a próxima, viu, gente? Muito obrigada a todos vocês e até a próxima.